Boa tarde, colegas. Desde já agradeço aí a presença, a maioria aqui da Receita Federal, colegas da Receita Federal. Eu vou saudar, em nome de todos vocês, eu quero saudar a presença aqui do Jorge Caldeira, aniversariante do dia. Parabéns, Jorginho. Ao saudar o Jorge, estou saudando a todos. E temos aqui também a presença do chefe da Polícia Federal em Niterói, o Wanderson Pinheiro. Obrigado, Wanderson. Estamos aqui hoje recebendo o colega auditor fiscal Ricardo Pena. O Ricardo Pena é economista, pós-graduado em Finanças e Atuária pela Universidade de São Paulo, doutor em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Da carreira de auditor fiscal da Receita Federal, Ricardo Pena foi secretário da Previdência Complementar do Ministério da Previdência entre 2008 e 2009, tendo sido antes secretário adjunto. Foi o primeiro presidente da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc, em 2010. Antes de assumir o cargo de diretor-presidente da FUNPRESP Executivo, era assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, na qual acompanhou a tramitação do projeto de lei 1992 de 2007. Foi um dos principais articuladores da lei 12.154 de 2009, que criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, incluindo o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Câmara de Recursos da Previdência Complementar na estrutura básica do Ministério da Previdência. É professor de pós-graduação no Centro Universitário do Distrito Federal e da Fundação Getúlio Vargas, e ocupa o cargo de diretor-presidente da FUNPRESP-ESE desde dezembro de 2012. Ricardo, desde já, muito obrigado e uma boa palestra. Passa a você a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Marcelo. A gente tem percorrido o Brasil aí falando com os servidores. Só com os servidores da Receita eu tive esse mês em Florianópolis e Foz do Iguaçu. Então a gente está sendo realmente muito demandado, sobretudo em função da reforma da Previdência. Então agradeço a oportunidade. Estou aqui com representantes da FUNPRESP, o Carlos e o Tiago, que vão poder atender vocês aí também se tiver algum interesse. Bom, o Marcelo me apresentou, eu também sou auditor, trabalho com esse assunto há 20 anos. Dentro da administração federal, trabalho desde 2003, quando eu entrei no concurso da área de previdência complementar, né? Então, tenho uma longa trajetória e experiência. Já auditei fundo de pensão, enfim, já tenho uma larga experiência com esse tema. E desde 2012 estou presidindo o fundo, que já tem 4 anos que está funcionando. Então eu preparei uma apresentação aqui, já enviei para o Marcelo, se você quiser disponibilizar para todo mundo, fique à vontade. E também perguntem, acho que era bom, meu horário aqui é até 4h30, então podem perguntar a qualquer momento, que a ideia é que a gente possa fazer uma troca aqui. Bom, então a ideia é falar um pouco da parte legal, explicar um pouco de onde surgiu a FUNPRESP, enfim, e o que decorre da FUNPRESP, explicar isso que o colega perguntou ali, um pouco da governança, como é que funciona a governança, falar da parte dos investimentos, que é, na verdade, uma parte bastante sensível, né, sobretudo porque no regime próprio que a gente tem, o regime próprio não capitaliza, né? O regime próprio, na verdade, é um regime de repartição, e é por isso, inclusive, que o regime é mais caro no regime próprio, que é um regime de repartição, do que no regime de capitalização. O regime de repartição, para quem não sabe, é o quê? Eu arrecado a contribuição e pago naquele ano. O regime de capitalização é diferente. Eu arrecado, vou investir aquele recurso para no final ter um montante de recurso suficiente para pagar os benefícios. Então, se eu puder comparar, o regime de repartição hoje cobra 11%, o regime de capitalização cobra 8,5%. Ao longo de 35 anos,
Se a gente colocar numa planilha, rendendo 4%, a gente vai ver que quase 2/3 do que está na conta capitalizado vem desse rendimento. Diferentemente no regime de repartição, o recurso ele não é investido, não é capitalizado, e ele depende do quê? Ele depende de muita gente pagando aqueles que estão se aposentando, né? Então isso traz diferença para o regime de previdência. Bom, uma coisa também que eu queria alinhar com vocês, que o título da palestra é bastante amplo, né? Mas eu vou me ater aqui mais aos aspectos da previdência complementar. Vou falar um pouco também dos efeitos da reforma sobre a previdência dos servidores. Sobretudo o que está acontecendo agora. Muita gente está estudando a possibilidade de migrar de regime, né? Como teve essa reforma, quer dizer, se a gente pensar em 20 anos, foram 4 reformas, e nos próximos 10 eu não sei quantas reformas vão acontecer. Então, coloca muita pressão sobre os servidores, sobre o regime de previdência dos servidores. Então eu vou me ater aqui mais ao aspecto da reforma do ponto de vista do regime complementar. Apresentar o plano de benefícios, quer dizer, é um plano que tem benefícios, então explicar cada um dos benefícios. E um pouco como é feita a adesão. Bom, então vamos lá. Em linhas gerais aqui, só para ter o quadro do que é o FUNPRESP hoje. O FUNPRESP tem 4 anos de funcionamento. Hoje tem 42.500 participantes, que representa uma taxa de adesão geral de 60%. Em 2015 foi criado um mecanismo chamado de adesão automática, né? A adesão automática era o seguinte, o servidor entra, automaticamente ele está dentro do FUNPRESP e ele tem 90 dias para sair. Tá? Então se inverteu a lógica. Antes o servidor tinha que manifestar o interesse de entrar, agora ele automaticamente está dentro e tem 90 dias para sair. Desde que está funcionando esse modelo, 85% dos que entraram depois de novembro de 2015 permanecem. Os outros 15% eles saem e a FUNPRESP é obrigada a devolver toda a contribuição que ele fez corrigida. Tá? Hoje tem 523 milhões de reais, a arrecadação é 23 milhões por mês. A rentabilidade, que é algo importante nesse modelo de plano, no período foi de 63%, contra uma inflação mais 4% de 56%. E o ano passado, 17%. Esse ano já está em 4,76%. Tá? Bom, vou explicar também, são 205 patrocinadores, a Receita, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, todas as universidades. Tem uma taxa de carregamento, que eu vou falar também, de 7%, a taxa de administração é 0%, e a taxa de contribuição facultativa também é 0%. A União, na verdade, pela lei, porque a entidade começou do 0%, então ela não tinha recurso para bancar a despesa pré-operacional. E hoje ela tem um orçamento de 38 milhões, mas, na verdade, a taxa de carregamento não é suficiente ainda para deixar ela num ponto de equilíbrio entre receita e despesa. Quando tiver uma escala maior, perto de 60 mil, aí sim ela atinge o equilíbrio orçamentário. E a partir dali vamos ter que devolver aquele aporte inicial, que foi de 48 milhões no executivo, mais 25 do legislativo. Aqui nós temos 2 planos, né, o plano do executivo e do legislativo. Então a partir dali a gente vai ter que começar a devolver. Tá? Alguém mais? Bom, então vamos. Bom, a FUNPRESP ela é fruto da reforma da Previdência de 2003, que criou a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, lá no artigo 40 da Constituição, abrindo a possibilidade para os entes federados, inclusive a União, poder criar a sua Previdência Complementar. Nós já temos hoje, acho que 10 estados que têm plano de previdência para os seus servidores. O Rio de Janeiro é um deles, inclusive, foi criado em 2014. E agora se discute a nova reforma, né, que vai, na verdade, obrigar todos os municípios e estados que ainda não têm a Previdência, nos próximos 2 anos, instituir a Previdência. Instituir a Previdência significa estipular um teto, né, que vai ser igual ao do regime geral, que hoje é 5.531,
e, opcionalmente, criar a previdência complementar. Tá? O modelo do plano é de contribuição definida, eu vou explicar, é o que dá uma diferença para aquilo que você perguntou da segurança. Bom, a previdência complementar não surgiu com a FUNPRESP, ela já existe há bastante tempo, tem fundações que têm mais de 40 anos. E existem essas leis complementares que dão o arcabouço de funcionar, como é fiscalizado, como é a governança, qual o regime disciplinar para os dirigentes. Bom, inclusive é importante lembrar que no mundo inteiro os maiores planos de previdência são de servidores públicos. O japonês é o maior, tem o holandês e tem o americano. Né? A lei que criou a FUNPRESP é de 2012, a lei que instituiu a adesão automática, e uma lei do ano passado que reabriu o prazo de 2 anos para que os servidores do regime anterior possam migrar. A Constituição, no parágrafo 16 do artigo 40, deu a possibilidade dos servidores poderem migrar de regime. Tá? O decreto que criou a FUNPRESP e depois a parte autorizativa, que tudo, na verdade, nós estamos falando de um estatuto e de um contrato de previdência que precisa ser previamente aprovado pela superintendência que fiscaliza, tá? Que é a Previc. Bom, só para a gente situar onde está a FUNPRESP, dentro da ordem social da Constituição, nós temos lá a Seguridade Social, que fala da saúde, da previdência e da assistência. E na previdência nós temos 3 regimes. O regime geral, que é obrigatório para todo trabalhador da iniciativa privada, com um teto de 5.500. O regime próprio para os servidores civis, militar não tem previdência, né? Ele está como se fosse obrigação do Tesouro, ele está apartado. Agora que o governo estuda a possibilidade de ter um regime de previdência para os militares, o militar, na verdade, contribui para a pensão e para a saúde. Né? Aqui também é obrigatório. Aí nós temos vários regimes, né? Aqueles que estão na integralidade, os que estão na média dos 80, os que já estão no regime do teto do regime geral. E o terceiro regime é o regime complementar, que é um regime facultativo e é baseado na capitalização. No Brasil nós temos 2 tipos de entidade que administram essa modalidade de previdência. As entidades abertas, que são os bancos e seguradoras, e o próprio nome está dizendo, é aberto, né? Você vai individualmente lá no banco e contrata para você, para os seus filhos, para sua sogra, para sua esposa, que é o que a gente chama de PGBL. E a entidade fechada, o próprio nome também está dizendo, o colega ali falou, lá na Caixa, lá no Banco do Brasil, lá na Petrobras, ou seja, é fechada a um grupo de pessoas em comum. Né? Só pode ser para aquelas pessoas daquela empresa, ou no nosso caso, para todo servidor público de cargo efetivo do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Tá? Então está aqui a FUNPRESP nessa modalidade. Bom, ainda do ponto de vista legal, uma mudança importante que tem é o modelo do plano. Hoje o modelo anterior é o modelo de benefício definido. O próprio nome está dizendo, antigamente era assim, até 2003, até final de 2003 era o que a gente chamava de integralidade, né? Eu entro agora e sei que daqui a 35 anos qual vai ser meu benefício. Vai ser igual ao meu último salário. Isso acabou em 2004, passou a ser a média das 80% maiores remunerações corrigidas. E depois mudou para o teto de 5.500. Então, aquele modelo é um modelo de benefício definido. Eu entro agora, meu benefício está definido daqui a 35 anos. Bom, se o benefício está definido, a contribuição está indefinida. A contribuição, inclusive, ela vem aumentando. Era 6 lá em 93, passou para 11, depois o aposentado começou a pagar 11 e agora o governo quer aumentar para 14. O Rio de Janeiro acabou de aumentar semana passada. Servidores estaduais. O Rio Grande do Sul já tem 5 anos que é 14. Muitos falam que vai para 18. Então, ou seja, a contribuição, o benefício está definido, mas a contribuição está indefinida. Normalmente ela está subindo. Tá? Bom, o outro modelo, que é o modelo do FUNPRESP, é chamado de contribuição definida. Eu entro agora, vou ficar 35 anos, só que a minha contribuição não vai aumentar. Ela está definida da agora até o final. Bom,
se ela está definida, o benefício é indefinido. Pode aumentar, pode diminuir, depende do quê? Da gestão, da rentabilidade, do baixo custo, da governança. Quer dizer, tem vários fatores que vão interferir no resultado desse plano. O que não necessariamente quer dizer que é melhor do que o benefício definido. O benefício definido, nós estamos vendo aí a experiência do Brasil. O plano está mal gerido, o governo não consegue pagar nem a gratificação natalina, né? O governo está quebrado, a primeira coisa que ele faz ou é cortar o benefício ou é aumentar a contribuição. Na Grécia, quando estava em crise, a primeira coisa que eles fizeram foi lá cortar 20% do benefício. Porque na nossa cabeça a gente sempre foi assim, não, é público, é de benefício definido, é o melhor. Não é isso que está acontecendo, né? O que não necessariamente também, como ele perguntou, pode ser o melhor lá no modelo da Petros, do Postales ou da FUNCEF, por exemplo. Vai depender exatamente desses fatores. Aonde o dinheiro está, quanto está rendendo, quanto está custando, quem está gerindo. Esse percentual que é colocado para quem adere, reduzindo dos 11% do sistema comum para 8,5%, tem a ver com uma pretensão de que esses 8,5% sejam suficientes? É isso aí. Capitalizado, com uma parcela de seguro, inclusive, a intenção é que ele consiga repor, há uma expectativa que ele consiga repor sua aposentadoria igual ao seu último salário. Mas e a partir do governo? Dobra a partir da diferença. Eu vou explicar. Então, se você ganha 10, você ganha 15 até 5 você vai pagar 11, que é o regime próprio, obrigatório. Da diferença, 15 menos 5, sob os 10, você vai pagar 8,5, 8 ou 7,5. E a União, no caso a Receita Federal, vai fazer a contrapartida. Isso. Para projetar o seu benefício somado com o regime próprio perto do seu último salário. Porque em Previdência é exato. Como é que você chama? Em Previdência, o que importa é isso que o Luiz Otávio perguntou. Qual que vai ser meu benefício se ele repõe a minha renda? Eu estou trabalhando, quero me aposentar. Hoje eu ganho 10, eu quero me aposentar ganhando 10. Né? Eu quero manter o meu padrão de vida, eu não quero perder padrão de vida quando eu me aposentar. Então, você constrói a sua Previdência ou ela em repartição ou ela em capitalização, imaginando que você quer manter o seu padrão de vida. É esse exercício aí. Ou seja, de trás para frente, quanto tem que ser minha contribuição num tempo suficiente, a uma rentabilidade adequada, para que eu garanta minha primeira aposentadoria equivalente ao meu último salário. Tá? E o terceiro modelo, que é esse modelo que a gente chama de contribuição variável, que mistura os outros dois. Durante a contribuição é contribuição definida, durante a fase de acumulação é contribuição definida, durante a fase de benefício é de benefício definido. O da FUNPRESP é de contribuição definida. Ou seja, é um modelo que não vai ter déficit. Naquele exemplo ali que o colega perguntou, mas lá ele investiu na Sete Brasil, investiu no Ike Batista, né? O que aconteceu? Aconteceu que o plano deu muito déficit. Aqui não, aqui se investir no Ike Batista, se investir na Sete Brasil e ela afundar, a rentabilidade vai afundar. Então você tinha 100 mil na sua conta de aposentadoria, no outro dia você vai ter 80. O plano não vai ter déficit, mas a sua aposentadoria vai ser menor. E outra diferença, o participante desses planos que eu citei, do Postales, da FUNCEF e da Petros, é esse modelo aqui de benefício definido. Então o participante entra, ele fala assim, não, ele cruza os braços e olha, lá no futuro está garantido. Bom, não tem nada garantido aqui, nem no público e nem no privado. Depende do quê? Da fiscalização, do acompanhamento. Aqui não, aqui ó, você vai ter uma conta individual. É como se fosse um conta corrente. Você está vendo a sua previdência lá na área restrita, lá o seu extrato de quanto você tem na sua conta. O plano do Postales não tem conta corrente de previdência. Tem uma promessa de lá no futuro pagar um benefício. Aqui não tem promessa nenhuma. Aqui é o seu esforço de contribuição, quanto está rendendo, e até lá você tem que acompanhar. Tá? Essa é a diferença. Bom, aqui para dizer que a Previdência tem
hoje tem um bom arcabouço legal. Então aí as reformas que aconteceram, as leis complementares, a própria lei ordinária, inclusive da tributação, que dá um incentivo para quem tem previdência complementar, que não existe no regime próprio. E depois regras de investimento, né, aonde pode investir, aonde não pode investir. E depois regras para proteger o participante. Bom, falar agora da governança. O que é a FUNPRESP? A FUNPRESP, então, é uma fundação privada que tem natureza pública. Natureza pública, a lei especifica que é o quê? Tem que fazer licitação, tem que fazer concurso público e tem que seguir os princípios da administração pública. E o que o governo, inclusive, quer acabar com essa natureza pública. Né? Ou seja, ele quer levar para os bancos, deixar tudo com os bancos, inclusive um pouco desfazendo o que foi feito lá em 2003. Né? Bom, mas a FUNPRESP ela é gerida primeiro por um conselho, que é a instância superior. Esse conselho é deliberativo, são 6 membros, paritário, 3 indicados pela União e 3 eleitos pelos participantes. Então hoje aqui os servidores que são participantes, eles têm assento nesse conselho. Tudo que tem que decidir na fundação passa por esse conselho. Aonde vai investir, qual que é o orçamento, qual que é a regra do plano. Os colegas me perguntam, eu posso sacar o plano depois que eu me aposentar? Hoje não pode. Quem define é o conselho. Tá? Esse conselho tem mandato de 4 anos. Nós acabamos de passar por um segundo processo eleitoral. Todo participante pode postular, tem que montar uma chapa, mas ele pode postular, participar. Hoje os eleitos lá que representam é um servidor da AGU, um servidor da UNB e um servidor da ANAC. Tem o titular e tem o suplente. Esses servidores, esses membros, eles são remunerados, né, recebem um jeton, e a presidência aqui é exercida por um dos representantes do patrocinador. Tá? Indicado pela União. Tem um do planejamento, 2 do planejamento e um da fazenda. Tá? Esse conselho ainda tem uma auditoria interna vinculada a ele. E para cada plano tem um comitê. Então o plano do executivo tem um comitê, tem 2 auditores lá, que é o Elias e o Eduardo. Também paritária, a mesma lógica, né? E o comitê do legislativo. Que a lei permitiu criar 3 FUNPRESP. FUNPRESP do Executivo, FUNPRESP do Legislativo e FUNPRESP do Judiciário. O Judiciário criou uma parte, que está o Judiciário e o Ministério Público. O Legislativo optou em vir para o plano do Executivo. Então hoje a gente administra o do Executivo e do Legislativo. Bom, outra instância de governança da Fundação é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é responsável pela supervisão e fiscalização interna da própria fundação. São 4 membros, também paritário, 2 eleitos e 2 indicados, sendo que aqui hoje o eleito ele é o presidente do Conselho Fiscal, que hoje é da CGU, o titular eleito, e o outro é da Câmara dos Deputados. O Eduardo é suplente aqui nesse conselho. E os outros 2 indicados é do TCU e do Tesouro Nacional. Tá? E depois a diretoria, são 4 diretores, o presidente, o que cuida da parte financeira, o que cuida do plano, né, da seguridade, o que cuida da administração. Aqui tem mandato de 4 anos, os diretores têm mandato de 3 anos, como o Luiz Otávio perguntou. Bom, e finalizando ainda, só para a gente entender, o servidor público, ele quando decide entrar no FUNPRESP, ele está aderindo a um plano que já existe, tá? Então, seja voluntariamente ou através da adesão automática, ele está aderindo a esse plano, as regras do plano. E eu vou explicar as regras do plano. Quem pode ser participante, qual que é a contribuição, quais os benefícios, como é que ele sai, está tudo dentro desse contrato. Bom, o patrocinador, a Receita Federal ou a Polícia Federal, por exemplo, eles também têm responsabilidade. Existe um contrato chamado convênio de adesão, em que eles se obrigam, por exemplo, a descontar do servidor e repassar para o FUNPRESP. A repassar, inclusive, a paridade do órgão, né? A ter que oferecer para o servidor público. Então, ele
ele também se submete. O servidor público, ele mantém essa relação aqui, que é uma relação, se a gente puder dizer, trabalhista, regido pela 812, independente do contrato de previdência gerido aqui pela FUNPRESP. Tá? Bom, vou falar agora da parte da capitalização. Então, a FUNPRESP tem dois planos, né? O plano do executivo, que é aquele dinheiro que você falou lá no início, 48 bilhões, e do legislativo, que deu 25. E é formada uma carteira única de investimento, que é um sistema de cotas. Tá? Aqui tem a parte que a gente faz internamente, que é uma estratégia mais conservadora, que é comprar título público federal diretamente. E a gente terceirizou uma parcela, porque a fundação é pequena, e buscando especialização do gestor. Né? A lei obrigou a fazer uma licitação, então a gente faz uma licitação para escolher. Foi feita a licitação há 2 anos atrás. E tem regras de cobrança, né, de performance, risco. E a cada 2 anos o pior sai e entra o próximo da fila. Tá? Então agora, por exemplo, em julho, o Itaú, que foi o pior, vou mostrar, ele vai sair e vai entrar o Bradesco. Bom, a carteira tem 523 milhões. Hoje é basicamente 1/3, 2/3. 2/3 está dentro de casa e 2/3 está terceirizado. 97% em título público federal. E aí dá para ver a estratégia interna, que é basicamente NTNB de longo prazo, até porque o plano é novo, não tem passivo. Nós temos 42 mil participantes para 7 beneficiários de pensão. Tá? E do ponto de vista da gestão terceirizada, eles têm um pedaço de renda variável e um perfil diferente em título público. No geral, nós temos só 3% em renda variável. Tá? Aqui está a performance do período. Em 2015 foi 12%. Em 2016, 17%. Então, para a gente ver aqui só o ano passado, olha, na carteira própria rendeu 13%, na carteira terceirizada 24%. Muitos perguntam assim, mas por que vocês não colocaram tudo na carteira terceirizada? Bom, poderia dar certo, como poderia dar errado. Em 2015, o Brasil perdeu o grau de investimento, a Dilma mandou o orçamento com déficit, tinha a discussão do impeachment, a economia estava afundando e o investimento também estava afundando. Então, a carteira terceirizada equilibrou o resultado do ano. Há 10 dias atrás aconteceu a mesma coisa. A carteira terceirizada estava indo, aí deu lá um negócio do JBS, o mercado foi para baixo. A carteira terceirizada foi para baixo também. O que segura a rentabilidade ali é a carteira própria, que é mais estável. Não, ela tem um pedaço de renda variável, mas ela vai na renda fixa, prazos mais curtos e maior volatilidade. A carteira terceirizada é mais longa, com mais estabilidade. Não, ela é um composto. Ela é um composto de Ibovespa, IMAB 5+, e um pouco de curto prazo, de Selic. Tá? Esse ano, até essa posição, se não me engano, é de 9 de maio, né? Antes do JBS, está em 4,76 no consolidado, sendo a carteira própria 3,58. Tá? E a terceirizada 7%, que deve ter caído um pedaço. Aqui a gente faz por quê? Porque nosso plano tem mais de 120 carreiras. Então, tem os policiais federais, por exemplo, que talvez tenham um conhecimento de finanças pior. Então, como é que nós vamos explicar para ele, olha, você colocou 100, agora tem 98. Sua cota está negativa. Tudo bem, nos 35 anos talvez vai ser positivo, mas flutuou agora, que é normal, e muitos não entendem essa flutuação. Então, o objetivo aqui da carteira própria é o quê? É dar estabilidade, é não ter carteira própria. Aqui tem um gráfico, aqui, deixa eu ver. É esse gráfico aqui, ó. Vou voltar depois. Aqui em 2015, ó, tá vendo? A economia estava ruim, a performance estava afundando, ó. Tinha cota negativa. A carteira própria que estabilizou e não permitiu cota negativa. O pior momento é explicar cota negativa, né? Quando está todo mundo indo bem, tudo bem, mas quando vai negativo eu vou ter que explicar.
Bom, aqui é o acumulado desde o início da FUNPRESP, que hoje está no plano do executivo, está em 64, contra uma inflação mais 4%, que deu 56%. O plano não garante a rentabilidade, mas ele persegue o quê? Inflação mais 4%. Tá? Aqui é terceirizado. Então nós temos 5 fundos. O colega perguntou ali qual que é o benchmark. Benchmark é o índice, né? Aquilo que nós vamos cobrar do gestor externo, que é um pedaço de Ibovespa, um pedaço de NTN-B de longo prazo e um pedaço de Selic. Então aqui está o benchmark. Se vocês quiserem acompanhar, você pode entrar lá no site da CVM, que cada um dos fundos aqui está lá diariamente a cota e aonde ele está investindo. E a gente acompanha diariamente. Tá? Então nesse período aqui, a performance dos 5 gestores é acompanhada em função do índice que a gente está cobrando deles, do custo, tá? E do risco. A gente observa esses 3 fatores. Então aqui o que a gente acompanhou desde o início, quando a gente terceirizou em 2015, essa linha verde aqui é o CDI e a linha vermelha é a inflação mais 4%. Quer dizer, eles estão todos acima da inflação mais 4%, mas o Itaú aqui é o pior, tá vendo? O Itaú está perto do CDI. Se você olha para um plano PGBL, hoje tem quase 2.000 planos PGBL, eu diria que só tem 5 que estão batendo o CDI. 5. Dos 2.000 tem 5 que estão batendo o CDI. A média deles é 60% do CDI. O CDI está na linha... Está pequeno, ele está na linha verde ali. Ó. Oi. Mais uma dúvida aí. Sim. A tomada de decisões aí é do diretor-presidente, do conselho. Quando você vai modificar essas promoções, está no terceirizado, está na operação? Boa pergunta. É aí que Boa pergunta. Aí, pega. então, não é nem do presidente nem do diretor, tem um comitê. Tem um comitê que todo mês se reúne, que é formado pelo presidente, o diretor e os 2 gerentes financeiros. Então a gente vai analisar o quanto que a gente vai terceirizar, quanto que a gente vai encarteirar. A maior parte é encarteirado. Então, por exemplo, nós estamos com muita volatilidade. Então a ideia é que a gente coloque tudo na carteira própria. Não, o cenário está mais benigno, mais estável, vamos terceirizar. Tá? Mas aí o conselho não entra nessa. Não, o conselho ele dá limites, ele tem uma política de alçada e diz aonde dá intervalos para investir. Olha, é 20% em renda variável, é 0 no exterior, não pode comprar título privado, ele dá limites. As decisões e alçada também para a diretoria. Bom, aqui o comparativo, né, tá até abril, da FUNPRESP com relação ao dólar, que ficou perto nesse período, né? A bolsa que está maior, ao Tesouro Direto que está maior, ao PGBL que está maior. E o controle, quer dizer, a gente faz um acompanhamento, não é só o desempenho, não é só o custo, mas é também o risco. Então, cada gestor tem o limite de risco. Ultrapassou aquele limite do risco, que hoje é 2%, ele tem que desfazer um ativo e trocar o ativo. Tá? Isso a gente acompanha todo, é diferente do Postales lá que contratou um banco e nunca mais olhou para o fundo. O nosso fundo a gente olha todo dia. Tá? Aqui é o controle de cada um dos fundos. Bom, além de estar 97% em título público, nós vamos abrir agora em julho a carteira de consignado, que também é uma modalidade que é autorizada pelo Banco Central. Então, do dinheiro que o participante tem lá, ele vai lastrear uma operação de empréstimo consignado. Tá? A regra é o quê? Tem que ter 12 meses de contribuição, ou seja, tem que ser participante do fundo, tem que ter uma reserva mínima de 10 mil, vai ser consignado na folha, né, o empréstimo. O limite máximo é 3 vezes a remuneração, limitada a 40 mil. Então, daquele montante que a gente tem, a gente vai poder começar com 56 milhões, que é o limite de até 15% da carteira. E a taxa, nós vamos praticar uma taxa, o plano é sem finalidade lucrativa, né? Nós vamos praticar uma taxa aqui inferior ao banco,
eu posso ir até 96 meses, nós vamos começar com 60 meses. E ela é em função do prazo, né? Quanto maior o prazo, maior a taxa, mas é bem inferior ao banco. O Banco do Brasil oferece uma taxa de 2,5% para servidor ao mês, independente do prazo. A nossa taxa vai ser menor num prazo mais curto e maior até 60. Como é que é? Não entendi. Se o prazo aumenta também? Bom, nós vamos abrir essa carteira agora em julho. Ou seja, o participante do FUNPRESP vai poder ter acesso a um empréstimo mais barato que no banco. Tá? Aqui é o modelo, que é de amortização constante. Enfim. Bom, finalizando a parte dos investimentos, então, o princípio que norteia os investimentos são esses: rentabilidade, baixo risco, liquidez, solvência e transparência. Existe uma política de investimento, vocês podem entrar no site lá, que todo ano tem que ser aprovado, que vai dizer onde pode investir, aonde não pode investir, quais os limites, como é que é feita a análise do risco. Então ela é bem detalhada. No futuro, cada participante vai poder escolher um perfil. Pois não. Você poderia explicar melhor qual é a diferença entre a carteira própria e a carteira terceirizada? Sim. Então, a carteira própria é o que está lá dentro da fundação. A fundação, ela tem lá uma equipe hoje de 6 pessoas, aquilo que ele perguntou lá, aí arrecadou 23 milhões, que eu mostrei lá no início. Todo mês arrecada 23. A gente vai tomar uma decisão no comitê do que a gente vai terceirizar, do que a gente vai deixar lá dentro. Lá dentro é o quê? Nós temos uma mesa de operações que a gente compra e vende título. Internamente. A gente não deu o dinheiro para o Bradesco, para o Banco do Brasil ou para a Caixa, não. Internamente, é como se você decidisse comprar um título no Tesouro Direto. É a sua carteira própria. Quando você investe no fundo do Bradesco, você está terceirizando. Então é a mesma lógica. O que nós estamos comprando para a nossa carteira, nós estamos tomando a decisão de qual título, né? Hoje você tem a NTNB, você tem a LFT e você tem a LTN. São títulos públicos, que tem vencimentos distintos com taxas de retorno distintos também. Então é uma análise que a gente faz internamente. Qual título a gente vai comprar? Quando a gente terceiriza, que a gente pega os 23 milhões, nós vamos terceirizar tudo. E hoje tem critério para terceirizar, porque a gente observa o risco, o retorno e a rentabilidade. Então, dos 23, o primeiro leva 40%, o segundo leva 30%, o terceiro leva 20%, o quarto leva 10% e o quinto não leva nada. Do que a gente decidir terceirizar, tem um critério para quanto vai para cada banco, que é aquilo que eu mostrei. Então, essa é a diferença. Carteira própria ficou dentro da fundação, está na custódia da fundação, carteira terceirizada eu entreguei para o banco, a partir daquele contrato que a gente fez com ele. E quem que determina qual o percentual da carteira própria e da carteira terceirizada? Foi aquilo que ele perguntou. Existe um comitê que define quanto vai terceirizar, quanto que vai ficar na carteira própria. Em função do quê? Da situação macroeconômica. Por exemplo, agora teve esse evento. Então, com certeza, o mercado está rendendo menos. A taxa de juros abriu. Então, nós vamos decidir o que é mais vantajoso. Deixar na carteira própria ou terceirizar? Então, é uma decisão que é feita todo mês. Tá? Obrigada. Nada. Bom, estava explicando aqui o que é o perfil. Há uma previsão de que cada participante possa escolher o seu perfil. Então, no ano passado, a gente começou a desenhar esse perfil. A gente não quer fazer como o banco faz, né? Agressivo, moderado, conservador, não é nada disso. Mas que tem a ver com o próprio servidor. O servidor que vai se aposentar em 2040, por exemplo. Ele tem uma expectativa de quanto tempo ele vai ficar. Então, nós vamos desenhar um perfil para esse servidor. Tá? Hoje só tem um perfil, que é esse perfil que eu estou explicando aqui, carteira própria terceirizada. Mas a ideia é que a gente possa... Isso, inclusive, minimiza esse risco de gestão, né, do governo interferir, até porque eu estou escolhendo aonde eu vou investir. Se eu quero um 100% título público, se eu quero um pedaço de renda variável, se eu quero um pedaço de título privado, se eu quero um pedaço no exterior, isso vai ser desenhado no futuro. Bom, a lei diz que pode ter carteira própria terceirizada, que para terceirizada eu tenho que terceirizar, que eu tenho que licitar, observando critério de solidez, porte
experiência e custo. Tá? Bom, a principal pergunta, foi o que ele fez lá, é qual que é a segurança? Bom, primeiro a governança é paritária, ou seja, o servidor, ele interfere aonde vai investir, aonde não vai investir, na regra do plano, no orçamento da fundação. O plano não tem déficit. Bom, o rendimento foi mal, a cota vai mal, você vai ter menos recursos para a sua aposentadoria. A fundação é privada, ela é fiscalizada pelo órgão, nós tivemos uma fiscalização em 2014, pelo próprio patrocinador, pelo Ministério Público, se tiver crime, Tribunal de Contas, tem uma regulação e tem um regime disciplinar na pessoa física do dirigente. Não é só para o diretor não, para o gerente, para o conselheiro, que pode ser inabilitado por 10 anos, para trabalhar inclusive no setor público, é multado até 2 milhões a multa individual. Tá? Tem que prestar contas mensalmente, anualmente, e o principal é o servidor, é o participante, que ele acompanha diariamente o que? O seu extrato. Que é esse extrato aqui que está lá na área restrita da FUNPRESP. Ele entra lá, está vendo o extrato dele, quanto que ele contribuiu, quanto que o órgão contribuiu, se o órgão não contribuiu, que às vezes o órgão deixa de contribuir, né? Quanto rendeu, quanto custou e quanto está acumulado. Isso ele pode ver todo dia. Tá? Bom, agora eu vou falar do plano. O que o plano oferece? Bom, a primeira regra do plano é quem pode ser participante da FUNPRESP. O plano é para todo servidor público de cargo efetivo da União, tá? Do Poder Executivo Federal e do Legislativo Federal. O aposentado não pode, é só para o servidor nativo. E é para o servidor que entrou depois do teto, 4 de fevereiro, e para o servidor que entrou antes do teto. Tá? O servidor que entrou antes do teto, ele, na verdade, ele pode, é como se fosse um PGBL, né? Ele pode ter um plano aqui, só ele pagando. Se ele quiser migrar, eu vou explicar, que é o que está acontecendo agora, muita gente migrando para o novo regime. Mas esse também pode ser participante, seja aquele que está na integralidade, seja aquele que está na média dos 80%, das 80% maiores remunerações. O novo, o servidor que entrou depois de fevereiro de 2013, esse já está obrigatoriamente no novo regime. Ele ganha 15, ele entrou ganhando 15, ele vai pagar 11% sobre 5.531 e na diferença ele vai poder complementar aqui dentro da FUNPRESP. Oi? Opcional. Você pode, aquilo que eu expliquei, né? Você entra pela adesão automática, aí você tem 90 dias para sair. Depois a FUNPRESP é obrigada a te devolver. Então, se você entrou, foi descontado, você ganha 15, você paga 11% sobre 5.500 para o regime próprio e vai pagar 8,5, 8 ou 7,5 da diferença. Se você não quiser o FUNPRESP, você só vai pagar 11% até 5.500. Tá? Ricardo, como é que escolhe essa alíquota de 7,5, 8, 8,5? Então, você entra hoje no 8,5. Aí você entra hoje no 8,5. Se você quiser uma alíquota menor, imediatamente você já enche um formulário eletrônico e pede para mudar. Uma vez por ano você pode mudar. Todo mês de abril você pode mudar a alíquota. Tá? Ricardo, o grupo que entra após 4 de fevereiro entra já com essa regra automática. Esse pessoal que migrar é um exercício que já veio essa cogitação. Sim. Eles podem aderir ou não na migração e depois ficar apenas na contribuição limitada ao teto do INSS? Não, a migração, eu vou explicar. A migração, ela independe do FUNPRESP. Você vai migrar de regime. Porque hoje, quem está na integralidade, por exemplo, ganha 20 mil, paga 11% sobre 20 mil. Se migrar, ganhando os 20 mil, vai pagar 11% sobre 5.531. Independente do FUNPRESP. Esse é a migração. Você está mudando de regime. Você pagava 11% sobre tudo, vai pagar 11% sobre o teto. Você migrou de regime. Se você quiser, na diferença, você pode entrar no FUNPRESP e ter a contrapartida do seu órgão. Se quiser.
tá? Ou seja, elas são opções independentes. Não necessariamente você migrou se você já está imediatamente no FUNPRESP. É separado, tá? Eu vou explicar aqui agora a migração, que é uma demanda grande que a gente está tendo. Bom, primeira coisa importante dizer que a FUNPRESP não incentiva e não orienta ninguém a migrar de regime. É uma decisão individual, é caso a caso, porque tem muita gente que ou que entrou, terminou o curso superior e já entrou no serviço público, já tem muito tempo de serviço público, ou é gente que teve muito tempo de iniciativa privada e veio para o serviço público, então, ou é gente que estava em outro ente municipal, estadual e veio para o federal. Então é caso a caso, então depende de cada uma da situação e do histórico profissional de cada servidor público, tá? Bom, a previsão está no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. O artigo 3º da Lei 12.618 dá a regra de como é essa migração. Esse artigo 92 dessa Lei 13.328, que reabriu o prazo para a migração. E depois a regra lá no RH de como deve ser feito essa migração, tá? Nós criamos lá na nossa página um pergunta e resposta. Que isso aqui, inclusive, é obrigação do regime próprio. O próprio RH é que tem que orientar o servidor, porque esse dinheiro, inclusive, nem vem para a FUNPRESP, não. Porque se você migrar, no futuro você vai receber o teto, 5.500, mais um benefício proporcional decorrente dessa migração. Quem vai pagar não é a FUNPRESP, não. É a União que vai pagar. Tem um simulador. Tem um simulador que já existe dentro do CIAP. Quando você entra lá no seu contra-cheque, tem um simulador lá. Só que esse simulador do CIAP, ele só calcula o seu tempo na União. Ele tem esse problema, ele tem uma limitação. Então, se você fez uma averbação, por exemplo, ele não considera a sua averbação. Então, você entra, ele está com um problema de cálculo também, que ele não considera as gratificações natalinas. Então, como a gente estava tendo demanda, nós fizemos nosso próprio simulador, que aí já leva em conta seu tempo de regime geral, tempo de ente, de outro ente, mas é um simulador, tá? Ele não quer dizer que esteja correto, não. Você vai ter que entrar com todas as suas remunerações para fazer o cálculo. Então, nós fizemos um pergunta e resposta e colocamos essa semana passada, colocamos o simulador lá no site. Bom, a fundamentação está aqui, né? No parágrafo 16, somente mediante e sua prévia e expressa opção, aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência. Ou seja, é uma manifestação individual. É como se estivesse fazendo uma transação de um direito que você tem, tá? Então tem que preencher um formulário e levar no RH. Oi. Não sei se tu vai conseguir me ajudar. Sim. Se eu migrar para o regime, aí eu vou ficar contribuindo com o teto, né? Isso. E se eu ficar doente? Aí eu vou receber aquele do teto? Teto. Ah, se eu pegar um atestado de 30 dias, eu vou receber... Então, aí vai ser uma licença. É. Não, licença não tem nada a ver com previdência. Ah, não. Aí você vai pegar uma licença que vai... Daí é 8.112 sem teto. Aí aplica 812 sem teto. Continua isso. Eu pensei que se eu ficasse doente, eu ia pegar um atestado de 15 dias, não, depois não. Eu ia ter que entrar no INSS, eu pensei que ia ser não, assim. Se você se aposentar por invalidez, aí você se submete ao teto. Tá, mas no caso de licença, salário, maternidade, nada disso tem teto. Tá? Aí é uma regra mais do âmbito trabalhista, né, e não previdenciário. Bom, aqui a Lei 12.618, que inicialmente deu um prazo de 2 anos e agora reabriu. Nós já temos 300 servidores que migraram. Aí de carreiras ou da Receita ou do Banco Central. Normalmente os servidores de carreira dos salários maiores. Bom, aquilo que eu expliquei, ó. Então o servidor hoje que está no regime anterior, né? Ele ganha 10, ele paga 11% sobre os 10 mil, tá? Para o regime próprio. Se ele migrar, ele continua ganhando 10, ele vai pagar 11% sobre o teto, 5.538. Ele vai pagar para o regime próprio 608 para o regime próprio.
A diferença, se ele quiser aqui, ele vai contribuir para o FUNPRESP. Só que essa opção, ao preencher esse formulário, ela é irrevogável e retratável. Ele não pode modificar, tá? Hoje essa opção está reaberta até 28 de julho do ano que vem. Bom, as consequências da migração é o quê? Não se altera os fundamentos da aposentadoria. Regra geral, mesmo tendo a reforma da Previdência aqui, não alterou. Ou seja, hoje, independente da reforma, o homem tem que ter 60 anos, 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. A mulher tem que ter 55 anos de idade, 30 anos de serviço público, 30 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. O governo está dizendo que vai para 65 e 40, homem, e mulher vai para 62 e 37. Não é isso? Isso vai imediatamente. Independe dessa alteração aqui, dessa migração que o servidor vai fazer. Tá? Porque a regra é o quê? Aqui ele teria que se aposentar lá no regime próprio, independente da regra, para ter direito a esse benefício especial aqui. Bom, na aposentadoria, quando ele se aposentar, observando todas as exigências da Constituição, independente da reforma, quando ele se aposentar, então, se ele migrar, ele vai receber o quê? Ele vai receber o teto, hoje 5.500, que deve ser reajustado até lá. Ele vai receber um benefício especial, que é exatamente o quê? Fruto dessa migração, que é a proporção do tempo que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho 15 anos de serviço público, se eu migrar eu vou ter 15 e 35 avos, que é um benefício proporcional, que eu estou transacionando agora, só que eu vou receber lá no futuro. É só que eu estou transacionando ele. Eu entendo que não. Tem uma lei que especificou, está na Constituição, que eu tenho esse direito. Eu exerci o direito, né? Eu entendo que tem que ter segurança jurídica para fazer isso. Se está na lei, se está na Constituição, eu entendo que tem uma segurança. Exatamente. E aí outra pergunta importantíssima, como é que você chama? Que o Marcos fez. Hoje é 35. Se eu migrar, eu estou migrando com as condições de hoje. Ou seja, em tese, quem está pensando em migrar, deveria migrar antes da reforma. Que mantém os 35. Porque ao migrar, se já passar a reforma, vai ser 40 anos. Sim. Não. Pelo jeito que está na lei, você não leva. Ele vai se exonerar, ele quer sair do serviço público. Ele migrou e que depois ele sai do serviço público. Pelo que está na lei aqui, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Está aqui lá na lei, ó. O benefício especial será pago pelo órgão competente quando da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez ou pensão por morte pelo regime de previdência da União, de que trata o artigo 40, enquanto perdurar o benefício pago. Se você você saiu do serviço público, você não vai receber a aposentadoria, você deixa de receber o benefício especial. Você só leva uma carta reconhecendo o seu tempo. Então, olha, alguém perguntou ali, você que perguntou, lá no CIAP, nem sei como é que chama isso, mas CIGEP, lá no seu contra-cheque, quando você loga lá para ver seu contra-cheque, tem um íconezinho lá, chama RPC. E lá tem opção por vinculação ao RPC. Lá tem um simulador, que você vai ver as suas contribuições só para a União. Essa é a deficiência que tem do simulador, tá? E lá, se você migrar por lá, você vai ter que aceitar, tem um termo de aceitação lá, que é exatamente aquilo que eu falei, que é irretratável e irrevogável. Bom, o que é o benefício especial, então? Então, quem migrou tem direito a um benefício especial. A fórmula está aqui, ó. Então, tem um benefício especial. A fórmula é o quê? A média das 80% maiores contribuições para o regime de previdência da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Ou seja, quem tem tempo de regime geral, exclui, tira aqui. Menos o teto. Então, vamos imaginar, hoje eu ganho 10. Não, vamos fazer uma conta aqui arredondada. Eu ganho 20, faço essa média aqui, deu 15.
certo? 15. 15 menos 5, 10. 10. Vezes o fator de contribuição. Desculpa, o fator de conversão. O fator de conversão é exatamente a proporção entre o tempo que você tem pela exigência do tempo. A exigência do tempo hoje, para mim, seria 35. Para a mulher seria 30. Para a mulher professora aqui do Colégio Pedro II é 25. Hoje, com a reforma, meu tempo vai para 40. Então, se eu migrei e fiz essa conta hoje, eu transacionei o valor de hoje. Tá? Essa é a fórmula. Tá vendo que aqui exclui, aqui só tem o tempo da União, ó, porque TC é a quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União. Aqui eu considero toda a remuneração dos regimes próprios de servidores e aqui eu só considero da União. Quem trabalhou na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Não. não o quê? Não conta para Não aquele conta. tempo, naquele tempo ali de Não, TC? conta não. Aqui você fala, o TC é só da União. 80. União, regime próprio de servidor público. Militar também não. Servidor civil, Caixa, Banco do Brasil é empresa pública. Não é o regime próprio da União. Eu não me lembro bem se é uma decisão judicial que trata disso, né? Que empresa pública, né, para fins de previdência, contaria como tempo de serviço público. Não tem uma decisão dessa? Eu desconheço, mas hoje não reconhece. Não reconhece. Você pode peticionar, mas não há o reconhecimento administrativo, não há o reconhecimento, não. Mas a folha de pagamento reconheceu como tempo de serviço público. Não, aí você está fazendo a verbação. Sim. É diferente. A verbação, aqui no cômputo do benefício especial, não leva o seu tempo lá que você teve na Caixa ou no Banco do Brasil, não. Porque, eu acabei de dizer, você vai obedecer às regras da aposentadoria da Constituição. Então, por exemplo, o homem vai ser 65 e 40. Bom, você tem 20 lá de Caixa, você vai lá e reconhece os 20. Mas para fim do cômputo do benefício especial, você não vai computar os seus 20 anos aqui, não. Você cumpre os requisitos para se aposentar, levando em conta aqueles 20 anos que você tem lá você averbou os 20 anos. Perfeito, você averbou, reconheceu, chegou aos 65 anos, se aposenta no regime próprio, ganha o teto. Mas para receber o benefício especial, ele não leva em conta. Porque você não contribuiu para o regime próprio. Você contribuiu lá para o INSS. Seletista, exatamente. Então, tem decisão contrária também. Tem decisão contrária também. Averbar é diferente aqui. Averbar você pode averbar, reconhece. Não, mas aqui não reconhece. Aqui é só o tempo de contribuição para o regime de previdência da União. Você contribuiu para o regime de previdência geral. Tá? Ricardo, duas dúvidas sobre essa fórmula, só para confirmar se é o que eu estou pensando. No caso ali, é a média das 80% maiores remunerações. Sim. Ou seja, se eu fiquei 80% do tempo no topo, eu vou receber o meu, entre aspas, o valor seria o integral, que a pessoa fica, às vezes, pensando que é 80% da remuneração. Não. Os 80% que equivalem às maiores remunerações vai é isso aí. Calcular esse valor, correto? É isso aí. A outra dúvida ali, no cálculo do FC, fator de conversão. Você colocou que se passar a reforma de 35 para 40 anos, provavelmente o denominador ali vai aumentar de 35 para 40 e vai diminuir o valor desse benefício especial. É isso aí. Há essa perspectiva. Olha aqui, vamos fazer uma conta. Aqui está dizendo que o TT é 455. Divide 455 por 13, que são 13 contribuições, vai dar 35 anos. No caso da mulher, 390. Divide 390 por 13, vai dar 30. Que é a regra que está na Constituição hoje. Alterando a regra da Constituição, eu entendo que isso aqui muda automaticamente. Consequentemente, se eu tinha... se o meu aqui eu tinha 17 para 35, eu tinha meio.
17 para 40 vai ser abaixo de meio. Ou seja, é um estímulo para a pessoa que estiver Tem pensando que migrar antes. fazer antes. É um estímulo. Agora, isso não quer dizer que vai haver que isso aí, ainda que o benefício especial fique com um cálculo em cima dos 35, que é uma coisa que fica permanente para a pessoa, mas o tempo para você aposentar vai permanecer os 40, né? Perfeitamente. Se a reforma passar, É isso esse mesmo. valor vai ficar melhor, mas o tempo não vai influenciar na conduta aí da aposentadoria. Então, né? olha, excelente pergunta. Por quê? É porque Isso pode só- ficar uma confusão, né? Não, é isso mesmo. O que acontece? Se eu optei hoje por migrar, então eu hoje recebo 20 mil. Nessa conta, e tenho 20 anos, faltam 15 anos para me aposentar. Então, em tese, na proporção aqui, seria 2/3. Eu já tenho 2/3 da exigência dos 35 anos. Então, suponha que eu receba 20 mil. No cálculo aqui do meu benefício especial, eu teria, sei lá, 15 mil. 10 mil. 10 mil mais 5 mil do regime próprio. O que eu tenho hoje. Se eu não migrar, eu tenho uma expectativa, certo? Se eu migrar, eu estou transformando essa expectativa num valor proporcional da minha aposentadoria hoje. O benefício especial é isso, ele está reconhecendo, reconhece o tempo que você tem aqui, ó, no numerador, pela exigência do que se exige hoje de tempo de contribuição. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo uma transação de um benefício que eu estou pagando tem 20 anos e espero receber em 35, só que o governo está esticando isso, né? Está passando de 35 para 40. Então, se eu migrar, eu estou transacionando esse direito, estou tornando esse benefício um benefício financeiro, né? Porque, em tese, hoje eu estaria recebendo menos, porque eu não tenho todo o tempo, e ele é corrigido pela inflação até a data da sua aposentadoria. Na sua aposentadoria, então, você vai receber o quê? O teto, mais o benefício especial e, se você tiver o FUNPRESP. O que ela vai receber, na verdade, seria os 5 mil e pouco, mais esse benefício especial, que levaria em conta esse fator de correção. Conversão. De conversão. Ele seria vamos supor, Deu? porque a pessoa contribuiu em cima Deu. de 35 anos. Obrigado. Em cima de 35 anos no serviço público da União. Sim. Então o fator de conversão seria 1. E aí o direito ao benefício dele seria esse, 80% da média 80% dos maiores salários da União, é isso? Uhum. Esses 35 anos. Seria atualizado pelo IPCA nesses anos todos. E aí, quer dizer, a pessoa recebia esse benefício e passaria a receber de acordo com a inflação, não é isso? Basicamente é isso? Esse benefício corrigido pela inflação. E a pessoa se aposentando, na verdade, ela não contribui. Aí é opcional essa contribuição para o FUNPRESP, no caso, nesses 3 meses? Seria Sim, isso, né? opcional. Opcional. Tá. Agora, 3 meses você tem que avaliar se vale a pena, né? Porque às vezes você está na integralidade, vai cair no cálculo da média, seu benefício pode ser menor do que a integralidade. Não, pode ser essa sim, conta né? que cada um tem que fazer. Só que o governo, historicamente, tem dado reajuste abaixo da inflação para o servidor público, né? Então, mas você tem que. Aí já não é nem o valor do benefício corrigido, é o cálculo do valor do benefício. Essa média aqui, ó. Não, mas eu digo é que depois da aposentadoria, Eu sei. é certo que receba o INPC. Não, eu sei, mas o cálculo do benefício, porque se você optar Eu por. entendi, porque vai pegar o histórico da pessoa. Isso, a pessoa, sim, histórico. Sim, claro. Aí depende se você entrou como auditor há 20 anos atrás, só trabalhou como auditor, é diferente de quem vem crescendo na carreira pública. Perfeito. Que pode ser que seu benefício caia, né? Por isso que a conta é sempre individual. Perfeito. Tá bom? Ok, obrigado. Bom, vou explicar agora, já expliquei quem pode ser participante, o plano, aí já voltando para o FUNPRESP agora. O FUNPRESP vai classificar o servidor de 2 formas. O ativo normal, que é aquele que vai estar submetido ao teto, são os novos que entraram depois de fevereiro de 2013, ou os que migraram, tá? Ele vai ter o que? A contribuição paritária. Ele paga 1.000, a Receita Federal vai pagar os mesmos 1.000. Ou o participante ativo alternativo, que é aquele que só ele está pagando. Ele continua no regime anterior da integralidade ou da média dos 80, e ele pode fazer, como faz o PGBL no banco, fazer aqui. Só ele está pagando, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Participante ativo alternativo,
ele vai escolher, ele já cai na alíquota de 8,5% de contribuição, mas ele pode escolher. Então, o auditor, no início da carreira, nesse padrão salarial aqui, ó, entra ganhando 19 mil, aqui não tem o bônus, menos o teto, porque sob o teto ele é obrigado a recolher 11% para o regime próprio. O salário de participação dele, que é a diferença, dá 13.600. 8,5, 1.162 ele paga todo ano 13 vezes, inclusive sob a gratificação natalina. A Receita tem que pagar os mesmos 1.162. O auditor no final da carreira, 24.900, menos o teto, o salário de participação, que é a diferença, ele vai contribuir com R$ 1.600. Bom, o atuário do plano, ele calcula quanto vai para a conta individual, quanto vai para a conta coletiva. Previdência complementar não é só acumular dinheiro. Você também tem que se proteger contra os infortúnios, invalidez, a morte, né? Então o plano tem uma conta individual e tem uma conta coletiva que cuida dos, que a gente chama dos riscos, né? E hoje o plano cobra 7% de carregamento. É alto, a gente reconhece que é alto, mas porque o plano está no início de funcionamento. Os planos mais maduros hoje cobram em torno de 4%, 4,5%. A entidade não tem finalidade lucrativa, ela arrecada isso para poder funcionar. E agora o servidor ainda vai poder contratar um seguro oferecido pela fundação de forma opcional. Então essa é a distribuição hoje. Com a reforma isso aqui vai mudar, tá? Com a reforma essa distribuição muda. Por quê? Porque pela reforma está aumentando o tempo de trabalho e está reduzindo o tempo de benefício. Consequentemente, essas proporções aqui vão mudar, tá? Bom, esse aqui é o caso do servidor que só ele está pagando, é o PGBL, é o ativo alternativo, não tem a contrapartida do órgão. Ele escolhe qual que é o salário de participação dele, o mínimo é 1.200, que daria uma contribuição mínima hoje de 92. Sob essa contribuição, 93% vai para a conta dele e 7% para contribuir para a taxa de carregamento. Ele pode contratar um seguro opcional. Esse seguro, o preço, a fundação contratou por licitação uma seguradora que oferece um seguro em função da idade que ele vai pagar, em função da sua idade e do montante que ele escolheu. Então, por exemplo, um seguro de R$100 mil para a minha idade, 48, por morte, eu posso contratar morte e invalidez, estaria perto de R$40 para 100 mil contratado. Por exemplo, para os servidores da Polícia Federal, o seguro é bastante vantajoso, até pela exposição ao risco que essa carreira tem, né? Bom, qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter a dedução fiscal mensal, lá no PGBL você só tem o benefício lá no ajuste. Aqui vai somar os 12% que todo mundo tem direito à dedução, mais os 8,5% que você está contribuindo normalmente. Então, só para servidor público é até 20,5%. Tá? É 12 mais 8,5%. Ok? Então, esse é a segunda categoria do plano. Sim. Só para fixar, essa é a opção para aqueles que não vão realizar a migração. Perfeito. E seria adequado, principalmente, em relação ao bônus, que se Deus quiser, quinta-feira já está consagrado, Essa é a opção para você completar a sua aposentadoria em relação ao bônus. Você não faz a migração e pode... contratar o ativo alternativo. Exatamente. É isso mesmo, Marcelo. Porque aí, o que o plano oferece? Quais os benefícios? O plano é um plano de aposentadoria e pensões. Aquilo que ela perguntou lá, licença médica, salário maternidade, auxílio doença, quem vai pagar? Não é a Funpresp, é lá pelo regime próprio, o RH que vai pagar sem teto, inclusive. E quais são os benefícios aqui? Aposentadoria normal, que é aquela de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de carreira. Aposentadoria especial, hoje nós temos algumas categorias que têm aposentadoria especial. As mulheres, os servidores em atividade de risco e os professores lá do Colégio Pedro II, por exemplo, né? Aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, quando o servidor está trabalhando ou já aposentado.
Junto com isso tem um benefício de sobrevivência que eu vou explicar. E essa parte que o Marcelo acabou de dizer, olha, que essa parte que só ele está pagando, ele tem um benefício suplementar. Tá? Lembrando que a regra da FUNPRESP é uma previdência complementar. O servidor tem que se aposentar no regime próprio para se aposentar aqui. Ele não pode querer se aposentar aqui sem ter se aposentado lá no regime próprio. Sim. Qual é a sua expectativa de redução da taxa de carregamento para transformar isso em algo competitivo com o mercado? Então, aí depende da escala do plano, né? Nós projetamos a partir de 2019 começar a diminuir essa taxa de carregamento. Porque tem duas taxas, né? A taxa de administração e a taxa de carregamento. Hoje nós cobramos 0 de administração, a taxa de administração, que o banco aí normalmente cobra 3%, aqui é 0. Essa é a mais danosa, porque ela cobra todo ano e vai comendo da sua reserva. A taxa de carregamento cobra uma vez quando está entrando, né? Depois não cobra mais. E sobre as contribuições facultativas nem tem taxa de carregamento. Então, hoje é 7%, a perspectiva é assim que tiver escala ir diminuindo, tá? Que a gente projetou a partir de setembro de 2019. Quantas contribuições facultativas eu posso fazer? Pode fazer quanto você quiser. Beleza. Pode fazer no fim do ano. Hoje nós vamos criar, inclusive, uma contribuição facultativa que você define, ó, eu quero contribuir 2.000 por mês. Vai vir descontado para você 2.000 por mês. Sem carregamento. Sem carregamento. Então, o que você, na sua pergunta, eu posso pagar um mínimo, R$100, e posso pagar 2.000 de facultativa. Tá? Sim, pois não. O ativo normal também pode contribuir complementarmente? Facultativa? Pode. Agora, o ativo normal, o bônus de eficiência, não entra nessa contribuição dos 8,5%? Não entra. Não incide a paridade da receita. Sobre a paridade de receita é só o vencimento básico. Tá? Bom, qual que é a lógica do plano? A lógica do plano de contribuição definida é que ele vai acumular durante 35 anos, acumulou, aqui ó, acumulou, o que está acumulado vai virar renda certa a partir dos 60 anos, que hoje é o homem, 60 anos, e depois disso vira renda vitalícia. Tá? Eu vou explicar cada um dos benefícios agora. Ricardo, eu tenho uma dúvida com relação ao benefício, a parcela do patrocinador. Sim. É uma dúvida importante. Essa parcela pode mudar de tamanho ao longo do tempo? Porque fica parecendo que essa parcela aí é um canto da sereia, né, para as pessoas irem para... que você contribui com 8,5%. E o patrocinador entra com 8,5%. Sim. Os cálculos vamos dizer, de projeção já indicam que os 8,5% que nós contribuímos seria suficiente. Não, somando com o patrocinador. Com os 8,5% do patrocinador? Somando com os 8,5% do patrocinador. Sem somar não é suficiente, não. Sem somar não é, não. Mas esses 8,5%, eles são eternos do patrocinador? Não, a lei diz que é paritário, né? Se você escolher 7,5%, vai ser 7,5%. Por exemplo, desses 10 FUNPRESP que já tem nos estados, tem plano que é 5%. O estado colocou que é até 5%. Aqui até 8,5%. Então, eterno não quer dizer que é eterno, não. É o que tem hoje. É o que está previsto hoje. Mas pode ser mudado no meio do caminho? Não, teria que mudar a Constituição, inclusive. Está no artigo 202. Sim. Isso. É exatamente isso. Isso. Ele está perguntando se é eterno. Eu estou dizendo assim, ó, está na regra do plano e está na Constituição que é paritário. Isso aí veio, porque antes, por exemplo, a Previ era 5-1. O participante pagava 1, o Banco Brasil pagava 5. Depois de 98, com a emenda constitucional número 20, disciplinou que é 1-1. Agora, é até 1-1. É até 1-1. Pode ser meio para 1, por exemplo. Né? Limitada a 8,5. Sim. Esse benefício especial, ele está previsto aonde? É lei? Lei. O que garante que após
a mudança na Previdência, que essa lei também não seja... Porque quando a gente fizer a migração, a gente faz a migração para a FUNPRESP, esse benefício ele também não vai automaticamente, a gente só vai recebê-lo na aposentadoria. Perfeito. Né? O que garante que esse benefício vai continuar com o denominador de 35 ou 30, se essa lei não vai ser alterada e, assim, futuramente, quando eu for me aposentar, a lei já não alterou esse denominador e seja diminuído esse fator aí. Então, por isso que eu entendo que assim que aprovar a reforma, que altera a Constituição, automaticamente altera os denominadores ali. Mas aí não é um direito adquirido. Não. Esse fator com o denominador 35 ou 30, para quem migrou, se torna um direito adquirido? Eu entendo que sim. Se você Mas migrar, isso é entendimento, não é certo. É entendimento. Se você migrar antes da reforma, você está migrando com as regras de hoje. Certo? A Constituição te garantiu o direito de migrar, está lá no parágrafo 16. Se você ler a própria reforma, em vários momentos da PEC 287, eles asseguram o direito do parágrafo 16 do artigo 40. Isso está na PEC 287, você pode ler lá em vários momentos. Então, aí é uma interpretação, estou te dando uma interpretação. Nós até, inclusive, vamos pedir um parecer da AGU para confirmar para limpar todas essas dúvidas. Bom, eu estou migrando com as regras de hoje, que é 35. Quando eu me aposentar, porque em tese eu transacionei agora, mas quando eu me aposentar daqui a 17 anos, eu quero que seja preservadas as condições de hoje. Não de lá, que vai ser mais 45, 50, por exemplo. Então, hoje a interpretação é essa. E nós vamos pedir um parecer da AGU exatamente para dar essa segurança. Tá? Sim. Alô? Eu tinha esperança... a palestra está sendo ótima, você está tirando diversas dúvidas. Só que o meu cérebro parece também que fundindo, que eu estou cada vez ficando com mais dúvidas. Que bom. Então, esbarra quando eu falo assim, cada caso tem que ser analisado. Cada caso tem que ser analisado. Sim. Existe uma mesa que eu posso sentar com uma pessoa... Tá aqui, ó, os dois aqui, ó. E fazer o meu cálculo individual? Isso, tá inclusive aqui, da minha aposentadoria com você? Sim, com vai eles passar aqui. o cartão depois pra gente? Vai. Hã? Vai entrar em contato com todos vocês posteriormente, né? Ficaremos aqui um pouquinho depois, quando terminar, mas entraremos em contato para agendar individualmente a reunião, e aí tem um simulador, a gente vai tirar o restante das dúvidas e falar um pouquinho mais aí do que foi dito. Um personal trainer, vamos ser assim. É. Isso daí, tá bom? Sobre o benefício especial, depois que começou a receber esse benefício, o que incide de desconto nesse benefício? Então, essa é outra dúvida, como ela perguntou. Por exemplo, nós entendemos que não incide a contribuição de nativo. O 11%? Nosso entendimento. Nós vamos pedir o parecer da AGU para confirmar ou não isso. Incide o imposto de renda. O imposto de renda incide. Porque ele é provento, né? Então, assim, nós entendemos que hoje não incide os 11%, mas o imposto de renda incide. Não pode acontecer no FUNPREV, como acontece na Previdência. Eu sou do início da Previdência, quando ela foi criada. Sim. Quando foi criada, prometeram para a gente que a gente ia pagar 8%, o governo 8%. Só que o governo, ao longo do tempo, nunca pagou a parte dele, ela foi ficando deficitária. Não pode também, no futuro, o governo não cumprir a parte que ele tem que recolher. Eu entro com 8,5%, ele promete entrar com 8%, não entra, e no final o FUNPREV fica deficitário. E outra coisa, esse cálculo para quem vai recolher 11% sobre 5,100, que é o teto da Previdência, mas esse cálculo o cara não vai atingir 5,100 como ninguém atinge hoje. Ele é um cálculo feito nos últimos 10 anos, ainda tem um fator previdenciário em cima. Quem paga hoje, na base, recolhe na base de 5% e pouco, quando faz a média, fica para 3.800, 4, porque é em cima de um período de 10 anos. E não, só se aí vai ser em cima do último recolhimento dele. Se for em cima da média, ele nunca vai atingir esse valor. Então, na segunda pergunta, como é que você chama? Mário, a segunda pergunta. O fator 85 e 95 não serve para o serviço público, só serve para o regime
regime geral. Como o servidor público normalmente ganha mais do que o teto, aqui na verdade não vai ficar, quando der a média não vai dar 3.800, vai dar o teto, 5.531, tá? Pela primeira pergunta, na verdade o que acontece? O governo, a regra hoje é que ele, para cada 11% que o servidor paga, ele deveria pagar 22%, só que ele não paga nada. Ele computa aquilo tudo como déficit, mas ele deveria, dos 77 bi que tem lá do déficit do regime próprio, uma parte é porque o governo não está pagando, né? Ele promete garantir o déficit no futuro, o pagamento da aposentadoria no futuro. Só que agora ele está dizendo, olha, tem um déficit grande e eu quero sanar esse déficit fazendo reforma, aumentando o tempo de contribuição, reduzindo o tempo de benefício. Aqui é diferente. Aqui o governo, eu tenho que ver a cor do dinheiro do governo. Todo mês o governo tem que passar a contribuição do servidor e a contribuição dele. E o servidor vai ver isso no extrato. Ou seja, aqui tem financeiro, não tem só a promessa de que vai contribuir, não. Se não contribuir, nós somos obrigados, depois de 90 dias, a executar o governo. Porque ele não está pagando uma obrigação que ele assumiu. Ele assinou um contrato de que ele ia aportar todo mês. Aí entra 90 dias já entra na justiça. Eu não vou esperar 30 anos para o governo falar, olha, tem um déficit de 77 bi, não é isso. Aqui é o dinheiro, eu tenho que ver a cor do dinheiro. Sabe os americanos falam assim, show me your money, mostra o seu dinheiro. É financeiro. Ricardo. Sim. A situação hoje, no caso dos auditores da Receita, pelo menos até quinta-feira, é que a gente, além do salário, tem um bônus de eficiência. Uhum. Tá? Como você já disse aí, esse bônus não entra, né, na parcela do FUNPRESP complementar, sim, certo? Aí até, eu esqueci seu nome. Aí, Carlos, você que está fazendo muita simulação, porque hoje a situação é o seguinte, se a gente se aposenta, você tem, no ano que você se aposenta, você tem a integralidade do bônus. Né? Durante 10 anos, 10, 11 anos, não me lembro agora, tem uma escadinha e vai diminuindo esse bônus. E o fato desse valor, né, do bônus não entrar nessa parcela complementar, dificilmente o salário vai ficar igual, né? Mas você tem a outra saída de fazer os aportes facultativos, aumentando o seu laço financeiro, para quando você se aposentar, você ter uma proposta melhor de aposentadoria complementar. Não, aí tudo bem, mas sem o aporte é praticamente impossível, pelos cálculos que eu já fiz. Depende de alguns fatores, como idade, né, horizonte de investimentos, depende de investimento. O ideal é que, fazendo o aporte, você ainda se beneficia do retorno do benefício fiscal, né? Você ainda pode 12% além do seu investimento mensal. Eu já fiz esse cálculo para mim, né? No meu, posso ter feito errado. Depois eu vou até confirmar com você, mas no meu caso ficaria menor, mesmo com as 3 parcelas, no caso o benefício especial, o teto mais o FUNPRESP, né? Sim. Posso ter feito errado. Aí você está me dando uma opção para chegar lá, eu teria que fazer aportes. Mas assim, porque no meu caso eu só trabalhei 3 anos fora da Receita. Então eu vou ficar aqui, sei lá, 40 anos, sei lá, 35, sei lá, então, pelo menos. As maiores. Então. Sim. Então, como o senhor doutor Ricardo falou, a migração é realmente individual, tem que ser feitos os cálculos. A FUNPRESP ela não orienta o servidor que migre ou não, cada um que realmente vai tomar uma decisão individual, né, que caiba, que seja favorável ou não. O interessante é que o FUNPRESP não é só para quem migra, né? Você também pode fazer o FUNPRESP como uma previdência complementar, bem mais favorável, bem mais rentável do que um PGBL aberto. É um investimento muito bom. Tá? Tá, ok. Obrigado. Bom, deixa eu apresentar então cada benefício aqui agora, tá? Do FUNPRESP. Bom, o primeiro e maior é a aposentadoria normal. Qual que é o critério para concessão? O servidor tem que se aposentar lá pelo regime próprio. Então, o homem é os 60, 35 anos de contribuição, hoje. O governo está dizendo que é 65 mais 40. A mulher, hoje é 55 anos e 30 anos de contribuição. Vai passar para 62 e 37 de contribuição. O servidor se aposentou lá, vai se aposentar aqui. Tem uma carência mínima de 5 anos de contribuição. Qual que é a lógica?
ele vai juntar o dinheiro durante esses 35 anos, 40 anos, depois vai virar um benefício, que é exatamente esse gráfico aqui, ó, acumula, depois desacumula. Aí eu fiz uma simulação aqui, pegando o caso do auditor, com as regras do plano, tá? Atual, 35 anos de contribuição, na conta individual 71% do que ele está pagando, mais o que a Receita está pagando. Então, pegar um auditor no início de carreira, sem evolução da tabela salarial dele, nesses 35 anos, ele entra ganhando 19, vai sair ganhando 19. Ao longo de 35 anos, ele vai ter na conta individual dele, observando essa proporção, 1,5 milhão. Tá? 1,5 milhão, aqui o que importa é o seguinte, aquilo que eu falei, o que mais importa em previdência é o que chama de taxa de reposição. Eu ganho 10, quero ganhar 10 quando me aposentar, ou seja, eu quero uma reposição de 100%. Isso significa manter o meu padrão de vida. Eu não vou deixar de viajar, não vou deixar de gastar com educação, ou moradia, ou remédio, ou lazer. Quero manter o meu padrão de vida. Previdência é isso, eu quero manter o meu padrão de vida. Bom, buscando o padrão de vida, esse caso aqui, então, o que nós estamos comparando? Eu estou comparando a aposentadoria do servidor, o teto mais o FUNPRESP, vis-a-vis ao que era antes do FUNPRESP, que é a média das 80% maiores. Então, quanto vai dar em termos de taxa de reposição, considerando que esse 1,5 milhão, pelas regras do plano, aos 60 anos, esse servidor tem uma expectativa de vida de 22 anos, então ele se aposentou aos 60, com 1,5 milhão na conta dele, tá? E ele vai viver até os 82. Então eu vou distribuir esse 1,5 milhão durante os 22 anos, 13 benefícios por ano. Então daria uma reposição inicial de 89%. Bom, se ele está dentro do regime do FUNPRESP, a primeira coisa benéfica que ele vai ter é que ele deixa de contribuir aquela contribuição de 11% quando ele entrar na inatividade. Porque se ele está recebendo no teto, ele não está recebendo no teto, 5.500, ele já deixa de pagar os 11%. Que o governo está dizendo que agora vai para 14%. Então a reposição sobe de 89% para 96%. Outro benefício é que ele pode optar pelo regime de tributação regressivo. Hoje o servidor, quando se aposenta, ele está na tabela progressiva do imposto de renda, que é 27,5%. Para quem tem a Previdência, nessa parcela da Previdência Complementar, ele pode ter o benefício da tabela regressiva, que vocês sabem, sai de 35 para 10, ou seja, ele caía aqui numa alíquota, depois de 35 anos, de 10%. Então a taxa alíquota de reposição dele, bem gerida, né, rendendo 4% ao ano, pode dar 110% do que ele estava ganhando. Pode dar, depende do quê? Boa gestão, baixo risco, rentabilidade. O mesmo exercício para quem está no meio da tabela, para quem está no topo. Então, para quem está no topo, vai juntar 2,2 milhões, a reposição começa com 86, pode chegar a 108. Aqui, ó, o caso da mulher auditora. Mulher auditora, a exigência hoje é 30 anos. Com esse salário de 24.400, ela não vai receber, não vai juntar 2,2 milhões. Por quê? A mulher tem 3 efeitos aqui na Previdência Complementar. Ela contribui 5 anos a menos, ela vai receber esses 5 anos a mais e ela vive, em média, 6 anos a mais do que o homem. Então, a regra do plano que está na lei fala o seguinte, olha, essa servidora auditora, ela não juntou 2,2 milhões, ela só juntou 1,7 milhão. O plano vai dar para ela uma diferença. Quem vai pagar é aquela conta coletiva lá que eu mostrei. Está pagando aqui um pedaço. Bom, tá vendo que a reposição dela começa inferior? Ó, era 86, 87, começa com 79. Exatamente por quê? Esses 5 anos a menos faz muita diferença. Muita diferença. Porque o regime é capitalizado. Bom, mas ela deixa de pagar a inatividade, os 11% na atividade, e pode escolher a tabela regressiva. Ou seja, a reposição dela está perto de 100%. Bom, outro benefício é a invalidez. Sim. Não, aqui, ó, agora eu vou, boa pergunta, já vou emendar com a outra, desculpa. É aqui, ó. Você vai, o plano é o seguinte, você juntou 2,2 milhões. Então, eu distribuí ali os 2,2 milhões durante os 22 anos da sua expectativa de vida.
Só que você tem boa saúde, você vai viver até 120, né? Suponha. Você vai receber durante esses 22 anos o teto do regime próprio mais o FUNPRESP. Suponha que você receba 15 mil do FUNPRESP. Tá? Chegou lá aos 82, exauriu os 2 milhões e 200 que você tinha. E ele não morreu, está com a saúde boa, vai para 120. Se fosse lá no banco, o que, que o banco ia falar para você? Tchau, não te deu mais nada. Aqui, como você pagou, você lembra que eu mostrei que você pagou, do que você paga, um pedaço vai para aquela conta coletiva? Um pedaço daquela conta coletiva é esse benefício de sobrevivência. Aí você chegou aos 82, o plano, a sua conta individual zerou. Você não tem mais nada na sua conta individual. Você está tirando agora da conta coletiva. Você estava recebendo 15 mil que eu falei, agora você vai receber 80% do que você estava recebendo. 80% de 15 mil dá o quê? Uns 12 mil e pouco. A partir dali você recebe 12 mil 13 vezes por ano, corrigido pela inflação. Mais o regime próprio. Né? O INSS não, mais o regime próprio. Tá? Então, ou seja, você entra na fase do benefício de sobrevivência, que você pagou, não esqueça que você pagou, só não está na sua conta individual. Tá? Uma pergunta que vocês poderiam ter dito assim, eu posso resgatar uma parte? Posso, porque a conta é sempre paritária. Esse 1 milhão e 100 você que contribuiu e rendeu, 1 milhão e 100 foi o que a Receita contribuiu. O plano diz assim, ó, da sua conta individual você pode resgatar 25%. Na hora de converter em benefício, não vai dar 15 mil, vai dar 12, porque você fez um resgate. Na hora de converter no benefício de sobrevivência, vai ser inferior. Tá? Então ele é proporcional ao seu esforço de contribuição, ao tempo que você tem e quanto que você tem na sua conta individual. Até o óbito. E vira pensão depois. Vira pensão para o seu beneficiário, que eu vou explicar. Tá? Sim. Se o segurado e o pensionista morrerem em 5 anos, o saldo da conta vai para os herdeiros? Vai para os herdeiros. Aí é o formal de partilha que vai dizer. É patrimônio. Isso aqui esses 2 milhões e 200, gente, não é o que está na conta coletiva lá do Tesouro Nacional, não. Na conta única, não. Isso aqui é patrimônio seu e da sua família. Isso aqui é, por isso chama previdência privada, porque é patrimônio. Tá? Vamos lá. Bom, outro benefício é o benefício de invalidez. Aquilo que eu falei, gente, previdência não é só juntar dinheiro, mas é também se proteger contra os infortúnios. A regra é a mesma, o servidor tem que se aposentar por invalidez no regime próprio para se aposentar aqui. Tem uma carência de 12 meses, exceto no caso de acidente. Então, por exemplo, nós tivemos um caso lá de policial na fronteira, lá que tomou um tiro, faleceu, não tinha nem 2 meses, o beneficiário já está recebendo um benefício independente do saldo de conta dele, que vai aplicar essa fórmula, que era bem parecido com a média dos 80% anterior. Tá? Sim. Nesse caso da pensão, né? Desculpa. Sim. Aí depende, hoje não paga. Tem alguns estados que estão cobrando, né? Começaram a cobrar aí, acho que o Rio de Janeiro está cobrando 8%, mas a regra geral é que não cobre. Que está falando do imposto, né? De transmissão, né? A regra geral é que não pague. Bom, então, o que é a aposentadoria por invalidez? Está vendo que não tem relação com o saldo de conta? Ele não tem, ele ficou 2 anos, aposentou por invalidez, ele não tem 2 milhões na conta. O valor do benefício vai ser o quê? A média das 80% maiores contribuições na União, menos o que ele vai receber no regime próprio, multiplicado por esse fator aqui, que é o fator de contribuição, que na verdade, se ele ler o regulamento, ele vai contribuir sempre por 8,5%. Se ele contribuir 7,5% aqui, ele vai ter um desconto de 12%. E é corrigido pela inflação. Quem vai pagar isso daqui, a diferença, aquele fundo coletivo que todo mundo está pagando. Tá? A pensão. A pensão ela já mudou recentemente, não sei se vocês sabem, no regime próprio. A lei do regime próprio exige hoje uma carência de 18 meses de contribuição. Quem não cumpriu a carência, o beneficiário recebe só 4 meses de pensão. Exige tempo de casamento ou união estável de 2 anos, antes não exigia. E agora a pensão ela é de acordo com a idade do beneficiário.
se eu sou casado, a minha esposa é mais nova, ela vai receber só 3 anos, por exemplo, abaixo de 21. Eu tenho 48, minha esposa tem 43. 43, ela só vai receber 20 anos, não é mais vitalício, no regime próprio. A FUNPRESP não exige carência, não exige tempo de casamento e o benefício é vitalício. O valor da pensão hoje é o quê? É o teto, o governo está alterando isso aqui fortemente. É o teto mais 70% do que excede. Dá em média 86% de reposição. Na FUNPRESP é a média dos 80%. A proposta da reforma é o quê? É isso daqui, mais 50% da cota familiar e mais 10% por dependente. Então, por exemplo, hoje, se eu falecer, a minha esposa receberia 86% do que eu estou recebendo. Né? Eu sou auditor, estou no 24%, é o teto mais 70% do que excede o teto, que dá 86% do que eu ganho hoje. Com a reforma, ela receberia primeiro só em 20 anos, não é mais vitalício, né? Com a reforma, seria 50% para a família, mais 10% para minha esposa, mais 10% para cada filho, eu tenho 2, seria 80%. A reposição cai para 51%. E isso aqui não tem regra de transição, tá? Imediatamente já está valendo. Isso aqui realmente é uma redução grande no valor da pensão. Bom, a regra de pensão da FUNPRESP é parecida. Tem que o beneficiário receber a pensão no regime próprio, não tem carência, tá? Como tem no regime próprio. Tem que ter o beneficiário, não tem relação com o saldo de conta. Se o beneficiário não quiser receber pensão, quiser resgatar, sacar todo o dinheiro, ele pode. Só que aí é o formal de partilha, como o colega perguntou ali. Tem que vir a sentença do juiz determinando para quem que a FUNPRESP tem que pagar. Ao fazer isso, ele abre mão da pensão e do benefício de sobrevivência. Tá? O cálculo é parecido com a invalidez. Média das 80%, menos o regime próprio, menos o multiplicado pelo fator de contribuição, aplicado à taxa de reposição que está na Constituição, que hoje é 70%, corrigido pela inflação. Só uma dúvida aqui. Sim. Você falou que aquele pessoal que aderia ao que seria equivalente ao PGBL, não tem, eu reparei que não tinha aquela contribuição para o fundo. Não tem. Aí ele não teria direito a esses benefícios? Não, aí ele tem que contratar o seguro. Ele pode contratar o seguro de invalidez ou morte. Que aquela, por exemplo, ele contratou lá um seguro de 1 milhão. Aquilo ali vai para a conta dele para pagar esses benefícios. Inclusive aquela situação em que ele vive mais do que 80 não, anos? Não, nesse caso ainda não tem esse seguro por sobrevivência. Mas vai ter. Por enquanto ainda não tem, mas vai ter também. Sim. Só para completar isso, essa parte também, para quem não migrou, tá ouvindo aí, tá, né? Para quem não migrou, tem essa parcela adicional de risco, e é importante dizer que a parcela adicional de risco, ela também é isenta de imposto de renda. Deduz direto no contra-cheque o imposto de renda. Ela sai da base de cálculo de tributação. Ricardo, sim. O saldo da conta, tanto no caso no momento que eu vou aposentar, ou no momento que eu vá a óbito e a minha companheira, em algum desses momentos, pode haver o saque da conta total, a pessoa pegar todo aquele patrimônio e falar, eu quero pegar tudo e levar para casa, tchau. Boa pergunta. Você se aposentar só dá direito a sacar 25% do que está na sua conta. Aqueles 2 milhões e 200 tem 1 milhão e 100 na sua conta, mais 1 milhão e 100 do que a patrocinadora pagou e rendeu. Certo. Então, 25% de 1 milhão e 100 você pode sacar imediatamente. Tá? E no caso... Hein? Não, 2 milhões não. Só da parte do que ele pagou e rendeu. E no caso no caso do meu óbito, aí a pensionista pensa em fazer isso. Pode pegar tudo? Sentenciado lá com formal de partilha. Quer dizer, você vai ficar com mais risco de ser envenenado, né? A viúva negra vai trabalhar mais. Hoje é assim. Pode ser que se altere, mas hoje é assim. Tá? Ferrou. Ela leva mais. Bom, a pensão por morte já do servidor que se aposentou, o pensionista recebe no regime próprio, vai receber 70% do que ele estava recebendo aqui, corrigido pela inflação. Aqui eu já expliquei que é o benefício por sobrevivência. Esse aqui é o benefício suplementar, aquela que só você contribuiu, que é o alternativo.
Então eu pago R$100 por mês, faço as facultativas e contrato lá o que você perguntou, o seguro lá por invalidez ou pensão por morte. Se der o evento de morte ou invalidez, aquele dinheiro que eu contratei como seguro vem para a conta e vai pagar benefício aqui com o mínimo de 5 anos e o máximo de a sua expectativa de vida. E você também pode sacar 25%. E vai pagar imposto sobre ele, tá? Observando a tabela regressiva. Tá? Bom, além dos benefícios, quem tem previdência complementar tem direito aos institutos. Os institutos são mecanismos só para quem tem previdência complementar. Regime próprio, regime geral não tem esses benefícios. O que são os institutos? Aqui você está contribuindo para a sua previdência. Então o dinheiro é seu. Você vai decidir o que você vai fazer. Hoje, no regime próprio, o colega lá falou, se eu for exonerado do serviço público, se eu pedir demissão do serviço público, eu não levo nada. Fiquei 20 anos contribuindo, perdi os 20 anos. Eu só levo uma cartinha reconhecendo que eu tenho os 20 anos, se eu quiser me aposentar no regime geral. Aqui não. Aqui, se eu ficar 20 anos contribuindo, o dinheiro é meu. Eu vou decidir o que eu quero fazer. E tem 4 opções. A primeira é o chamado benefício proporcional diferido. O que é isso? Eu saí da Receita, só que eu quero continuar no FUNPRESP. Eu posso. E aí eu quero continuar parando de contribuir. Então o meu benefício vai ser proporcional, porque eu tenho 20 anos, esperava ficar 35. E é diferido no tempo. Eu não vou receber agora, vou receber quando eu tiver 65 anos. Só que está na minha conta e eu continuo participante. A outra opção é o autopatrocínio. Eu saí da Receita e quero continuar no FUNPRESP. Então eu tenho 20 anos, só que agora eu quero me autopatrocinar. Eu pagava 8,5 e a Receita pagava 8,5. Eu vou pagar o pedaço da Receita. E aqui eu não vou ter mais o benefício proporcional, eu vou ter direito a um benefício integral lá no final. Outra opção é a portabilidade. Agora eu saí da Receita e quero sair do FUNPRESP. Isso tudo aqui vocês vão assinar, a FUNPRESP é obrigada a mandar para você um extrato e te dá 30 dias para escolher um desses institutos. Então, a escolha da portabilidade é o quê? Eu saí da Receita e só pode ser para quem sai do patrocinador, tá vendo? Ó, quando cessa o vínculo funcional. Eu saí da Receita e quero sair do FUNPRESP e quero fazer a portabilidade. Eu quero levar ou para o Bradesco, ou para o Banco do Brasil, ou para uma empresa que eu vou trabalhar que tenha previdência, eu vou levar para lá, tá? Hoje está acontecendo muito ao contrário, né? Muita gente saiu de empresa estatal, está vindo para o FUNPRESP, então nós temos lá a portabilidade da Previ, da Petros, da FUNCEF, do Bradesco, do PGBL, do Banco do Brasil, também acontece o contrário. E a última opção é o resgate. Eu saí da Receita, quero sair do FUNPRESP e quero meu dinheiro agora. Nesse caso aqui, vai levar 100% do que está na sua conta e uma parte proporcional ao tempo que você tem no plano. Aqui não é nem do patrocinador, tá errado, é o plano. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 anos, eu vou levar 100% da minha conta e só 15% da conta que a Receita contribuiu. Tá? Entendeu? Não é 100%, é só um pedaço. Aqui é o plano de custeio, aquilo que eu expliquei, aquela divisão lá dos 71 com os 23 daquela conta coletiva. Isso aqui é recalculado todo ano. Por quê? O atuário faz uma hipótese aqui, olha, hoje inclusive a hipótese é que vão morrer 14 servidores por ano. Não está acontecendo, mas pode acontecer, né? A cada ano ele refaz essa conta. Por quê? Isso aqui é importante para dar equilíbrio para o plano. Deixa de ter déficit, como tem lá na Petros de 27 bi. Por quê? Hoje são 14, suponha que morram 28. Opa, está faltando dinheiro. Vai tirar da onde? Vai tirar dessa conta individual. O raciocínio contrário também tem que ser feito. Ele estimou 14, morreram só 4. Está tendo mais dinheiro na conta coletiva, então precisa diminuir da conta coletiva e pôr na conta individual. Todo ano é feito isso. Tá? A tributação. A tributação,
nós temos dois momentos. O momento do diferimento, que é durante a contribuição, e a fase de benefício. Então, quem contribui para a Previdência Complementar tem o incentivo tributário. Não é que você deixa de pagar imposto, você só difere o pagamento no tempo, não é isso? E aqui, no caso de quem é servidor público, tem os 8,5 corrente mais os 12 que somam, inclusive, com o PGBL. Se eu tiver um PGBL e tiver FUNPRESP, soma nos 12. Tá? Muita gente raciocina assim, eu vou ter o mínimo aqui, eu quero liberar 20. Não é isso. Se eu contribuir com o mínimo aqui nos 8,5, eu só tenho os 12 para somar. Mas esse benefício é dado para quem tem o FUNPRESP. Mesmo para ativo normal ou ativo alternativo. Tá? Que é o benefício da dedução. E a facultativa entra no limite de 12%. Bom, na fase de benefício, você pode optar já agora, né, quando entra, por um desses dois regimes. O regime progressivo, que todo mundo conhece, que é a tabela do imposto de renda, ou o regime regressivo. Então, hoje, por exemplo, é dia 29, né? O servidor que entrar hoje, ele teria para escolher até o último dia útil do mês seguinte. Se ele não escolher, automaticamente ele cai aqui. A maioria dos servidores que entram escolhe o regime regressivo, mas o servidor que entra para ficar no serviço público por 4 anos, por exemplo, não vale a pena escolher esse, porque ele vai cair no alíquota de 30, sobre tudo, né, que ele vai receber, e aqui ele ainda tem a dedução, que seria 27,5, tá? Ainda tem aquela dedução lá que faz o abatimento. Então, é uma escolha individual que ele precisa fazer quando ele entra na Previdência, pensando quando ele for se aposentar. Então, assim, você entra hoje é dia 29. Se você entrar hoje, você tem até o último dia do mês seguinte para escolher qual desses regimes você quer lá na sua aposentadoria. No FUNPRESP. Não, o regime geral é tabela regressiva. Na Previdência Privada é assim, seja no PGBL ou seja aqui. Você tem até o último dia do mês seguinte ao que você entrou para escolher qual regime de tributação vai incidir sobre a sua aposentadoria complementar. E aí depende o quê? Na tabela progressiva, relaciona a renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota. No regime regressivo, quanto mais tempo fica o seu dinheiro aqui, você paga menos imposto. Tá? A alíquota começa com 35% para quem fica 2% e vai caindo para 10%. Então, se você entra no serviço público, não, eu entrei no serviço público, não vou mais sair do serviço público. Bom, então escolhe o regime regressivo. Porque você vai escolher uma alíquota no tempo menor. Não, é irretratável essa opção. Tá? É um benefício, na verdade é um benefício para quem tem a Previdência Complementar. É melhor, é. Contribuindo e depois recebendo. Tá? Bom, o custo. Bom, aquilo que eu expliquei, o FUNPRESP hoje é 0 de administração. A administração tem 2 taxas. A administração incide sobre a reserva. Sua reserva está subindo, o fundo vai lá e come um pedaço, que é o que o banco faz. E o carregamento, que é sobre o que eu estou contribuindo todo mês. Vai lá e tira. Tem plano de previdência aí de banco que cobra tudo. Cobra no carregamento, cobra na administração, cobra na saída. Bom, o que importa, hoje é 7, está alto. Mas o que importa, na verdade, é a taxa de administração. E é comparar no tempo, né? Eu não posso só comparar hoje, eu tenho que comparar aqui eu comparei em 35 anos. Foi um FUNPRESP com 7 carregamentos, 0 administração. O banco 2, 0 de carregamento e 2 de administração. Depois de 35 anos, dá uma diferença de 30% na conta de aposentadoria. Porque a administração ela é muito danosa sobre a aposentadoria. Bom, o PGBL, para comparar, ele não tem interesse em pagar benefício, ele tem interesse de entregar o dinheiro. Se ele paga benefício, normalmente é menor, 40%. E a rentabilidade dele, além de ser mais cara, porque cobra a taxa, a rentabilidade dele não é de longo prazo. Tá? 92% está em curto prazo e a performance não é tão boa. Bom, aqui eu estou finalizando. A primeira vantagem é a contribuição paritária. A rentabilidade é toda do participante.
tem direito a benefício não programado, o dinheiro é dele, ele vai decidir o que quer fazer, tem o benefício tributário, pode participar da gestão, que eu expliquei no início, e além disso pode acessar ou o empréstimo, que é o que a gente quer fazer agora, e depois financiamento imobiliário. Tá? Aqui, tudo que render além do que está projetado, que é a inflação mais 4%, vai para sua conta. Aquele valor que eu mostrei lá no início, rendeu 64%, contra 56%, já está na sua cota. Então, não tem esse conceito de déficit ou de superávit. O que render além do que se imaginava, que era a inflação mais 4%, já está na sua conta. Se render abaixo, também está na sua conta. Né? Porque se rendeu só a inflação ou abaixo da inflação, na verdade rendeu um valor menor do que os 4%. Já está refletido na sua conta. Bom, tem o simulador da FUNPRESP. Hoje nós temos, depois que a FUNPRESP foi criada, entraram no serviço público 137 mil servidores. E a gente acompanha, né, nós temos todas as informações do que ganham abaixo do teto, dos que ganham acima do teto, dos que já eram servidores públicos federais, que em tese mantêm o regime, né? Então nós estamos falando de um público-alvo aqui de 57 mil servidores. Desses nós temos 32 mil ativos normais no executivo, 9 mil já alternativo, tá vendo? Ó, esse PGBL já estão aqui, ó, 9 mil, o legislativo 286. Bom, aquilo que eu mostrei, a taxa geral de adesão é 60%, só que tem um público que ficou lá naquele período de novembro de 2015 a fevereiro de 2013. Mas a taxa dos que entraram depois da adesão automática é 85%. Aqui o perfil de quem entrou, veja que quem ganha acima de 14 mil, a taxa já é bem maior, 74%. Tá? Aqui a gente acompanha os órgãos, né, maiores e menores adesões, e as carreiras também. Aqui é a taxa da adesão automática acumulada. E a gente tinha aqui, o colega foi embora da polícia, mas a gente tinha muita resistência nos professores, que diminuiu bastante depois da adesão. Hoje a gente ainda tem um núcleo de resistência nos policiais. Eles têm uma tese jurídica, está nos tribunais, eles entendem que eles têm a integralidade independente quando eles entraram. Nosso entendimento é distinto, mas eles estão com essa tese, os sindicatos, que é legítimo, a gente respeita, mas a gente procura orientar os servidores que eles têm que entra na justiça e entra no FUNPRESP. Porque se essa tese ficar 10 anos e eles perderem, eles vão perder os 10 anos de contribuição da Polícia Federal. Se ganhar, a justiça vai dizer o que vai fazer com o dinheiro, né? Mas como a justiça é lenta, é morosa e o tempo é muito grande, é uma proteção que eles vão ter. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço aí o tempo de vocês, espero ter sido útil. E estamos à disposição aqui com o Carlos e o Tiago. Uma palavrinha. Niterói deseja que a sua governança continue eficiente e transparente e que isso possa se perpetuar nessa ilha aí de notícias ruins. Obrigado pela sua presença.